Olá, pessoal. Infelizmente, o convidado Victor Hugo Fabres teve um problema e a sessão em real life, que estava programada para acontecer agora, precisou ser cancelada. A organização também, lamenta muito. Mas vamos dar continuidade com o nosso evento, trazendo aqui a doutora Carmen Beatriz Neufeld, que vai conversar com vocês. Ela pediu que vocês mandem as suas perguntas e seus comentários para ela e disse que essa sessão continua sendo em real life, porque ela disse que o nome dessa sessão é Tudo o que você queria saber sobre TCC, mas não tinha para quem perguntar. Então, mande a sua pergunta aí no chat com o seu nome para a professora doutora Carmen Beatriz Neufeld, que ela vai ficar aqui neste horário respondendo as perguntas de vocês. Tudo o que você queria saber sobre TCC, mas não tinha para quem perguntar. A hora é agora, então. Professora, é contigo. Obrigada, Débora. Oi, gente. Não me deixem só. Não me abandonem, por favor. Bom, a ideia é a gente aproveitar esse tempo, já que a gente teve esse problema com o professor Victor. A gente não precisa, no entanto, ficar sem refletir juntos, sem pensar juntos no que a gente poderia discutir. Eu estou aceitando aí as perguntas de vocês para a gente poder pensar juntos sobre alguns temas. O que vocês acham dessa ideia? A gente vai ter possibilidades de explorar alguns dos temas, por exemplo, que já foram discutidos. A gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco sobre o que vocês assistiram e acharam das coisas que assistiram, o que impactou mais vocês em termos do que vocês já assistiram. E eu vou começar dizendo para vocês que eu amei a nossa sessão de abertura de hoje sobre a questão do cuidado dos terapeutas. Não tem como a gente não se encantar com esse tema. Vocês viram o quanto é importante a gente investir na gente, a gente investir na nossa prática, a gente investir no nosso autocuidado, a gente aplicar na nossa vida, né? A ideia das sessões Feel the Power é um pouco isso, né? Nesse congresso. O quanto a gente muitas vezes é ávido em sugerir atividades para as pessoas, mas até que ponto a gente aplica na gente essas coisas. Então, practice e self-reflection, né? Autoprática ou prática autoguiada e autorreflexão. Fantástico, vocês não acharam? Já conheciam os estudos do professor James Bennett Levy? É fantástico, né? E quem já me assistiu falando sobre questões relacionadas a Low Intensity CBT, esse autor também é uma das maiores referências na área de intervenções de TCC de baixa intensidade. Então, vejam que a gente teve um super convidado hoje, né? Bom, deixa eu abrir o chat, porque eu estou aqui interagindo com vocês, estou falando, e não estou olhando o chat. Vocês já devem estar me mandando alguma questão, alguma pergunta, algum comentário, e eu estou aqui só falando, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo acessar o chat. Oh, gente querida, muito obrigada. Sim, de fato é uma pena, mas existem coisas que a gente não controla e a gente precisa lidar, né, gente? E é isso aí. Maravilha, obrigada, gente, por vocês estarem aí comigo, né? Não vamos nos perder. Muito bom, muito bom. Já achei uma pergunta. Miriam Sanches, querida, vamos falar sobre essa história, né, de discordâncias entre o Dr. Hoffman e o Dr. Hayes, né?
Isso aconteceu, eu não vou lembrar agora de cabeça, eu não fiz o dever de casa, não anotei, né? Não fui atrás para ver qual foi exatamente o ano. Isso aconteceu num ABCT, um congresso internacional, o maior congresso internacional, aliás, hashtag fica a dica. Você quer saber qual é o maior congresso, o congresso mais tradicional de terapias cognitivas e comportamentais? É o congresso da ABCT, da Associação para Terapias Comportamentais e Cognitivas norte-americana. Então, foi num ABCT, alguns anos atrás, eu não sei agora se 4, se 5 anos atrás, em que houve uma mesa redonda. Nessa mesa redonda estavam, entre outros convidados, o Hoffman e o Reis. E nessa mesa teve um momento aí de tensão em relação, nada de babado, tá, gente? Ninguém, não teve arrancar cabelo, não teve deselegância, não teve nada disso. Então, por favor, não é isso. Mas sim teve uma divergência bastante clara de opiniões em termos científicos entre esses dois grandes autores, né? Por exemplo, principalmente um dos temas que foi cunhado, né, pelo Reis, que é o termo terceira onda. E o Hoffman se colocou bastante enfático contra o uso desse termo, porque ele disse que, de fato, as terapias contextuais são muito interessantes, têm muitas contribuições, mas não representam uma mudança paradigmática em termos do processo das terapias cognitivas e comportamentais. E o Reis defendeu que não, que representava uma mudança paradigmática. E, além disso, Hoffman se posicionou bastante enfaticamente contra o uso da ideia de primeira, segunda e terceira onda, porque ele defendeu a ideia de que isso pode dar uma ideia errônea de evolução, ou de que a primeira e a segunda onda são passado, que elas não existem mais, e que agora o cool, o legal, o chique, o poderoso é você ser da terceira onda. E isso gerou uma discussão não só naquela mesa, mas isso gerou uma discussão no congresso inteiro. Então, vocês imaginem que nós estamos falando de um congresso presencial que, quando tem poucos congressistas, tem 5.000 congressistas. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho do congresso que a gente está falando, pessoas do mundo inteiro, e isso foi um burburinho naquele ano, que agora eu não estou conseguindo lembrar exatamente que ano foi. Então, Miriam, esses foram, né, alguns dos temas. E aí eles também apresentaram algumas divergências em termos de o quanto os conceitos, por exemplo, de reestruturação cognitiva e defusão cognitiva eram de fato tão distintos. Depois disso, inclusive, isso acabou incentivando uma autora que eu adoro, que é muito, muito legal, que se chama Amy Wenzel. Ela publicou um livro, inclusive, que foi traduzido aí para o português pela Artimed e lançado na JTCC anterior, né, quando a Amy Wenzel estava aqui, que ela fala de inovações em TCC. E aí, olha que interessante, ela vai defender, inclusive com base em dados, que reestruturação cognitiva e defusão cognitiva podem ser técnicas e processos, na verdade, desculpe, processos completamente complementares. Se vocês lembrarem da fala do Paulo Knapp ontem, vocês também vão perceber que tinha esse tom, né, da possibilidade de complementariedade. Então, Miriam, a questão aí dessas discordâncias, né, que aconteceu mais ou menos há uns 5, talvez 6 anos atrás, foi nesse sentido. Tudo num nível muito elegante, num nível científico. E o que eu acho que é muito interessante é que esse número de discordâncias e de discussões de conteúdo e de conceitos acabou por
aproximar eles em termos de pensarem juntos, né? Pensarem em soluções, em termos, inclusive em propostas voltadas então para a PBT, né? Que é a psicoterapia Process-Based Therapy, né? Que foi o que o Hoffman nos presenteou na terça-feira, tá? Muito bem, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ei, gente linda, que bom que vocês não me abandonam. Delícia. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver como é que vai a coisa. Então, vamos lá. O pessoal está me ajudando a selecionar. Que bom, está vindo um montão de perguntas. Que coisa linda, gente. Obrigada, viu? Obrigada pela flexibilidade. Isso é uma habilidade terapêutica também. Obrigada pela flexibilidade de conseguir lidar com o inesperado, lidar com as coisas que não estão no nosso controle. E quem sabe fazer desse limão uma limonada, né? Então vamos lá, temos uma pergunta aqui da Aline de Ribeirão Preto, queridona. Vamos ver. No atendimento de crianças, quando as técnicas e práticas parecem não engajar o cliente no atendimento, é possível fazer adaptações com o interesse da própria criança, como, por exemplo, filmes, desenhos, brinquedos? Com toda certeza, Aline. Na verdade, essa é a ideia. Por que a gente sempre fala? Vamos pensar, vamos descobrir, vamos levantar na fase de avaliação os interesses das crianças, os interesses dos adolescentes, justamente para poder fazer um tratamento o mais customizado possível para aquela realidade. Então, esse é um ponto muito importante. Olha a flexibilidade, o quanto ela é importante aí. Por exemplo, talvez algum tipo de, né, dependendo de qual protocolo tu está utilizando, né, estamos aí num franco movimento de que os protocolos precisam sempre ser adaptados, né? Eu, na verdade, falo isso há muitos anos, né? Não só eu, a literatura também. Eu costumo dizer que a frase mais repetida em todos os livros de TCC qual é? Adaptar a técnica ao cliente e nunca o contrário. Então, sim, inclusive você pode fazer um tratamento inteiro, customizado, organizado em cima de um desenho animado que a criança assiste muito, em cima de uma proposta, por exemplo, de um jogo que ele goste. Então, com certeza, existe muito espaço para isso, certo? Muito bom. O Paulo, meu querido, como você idealiza a formação de um terapeuta que deseja ter uma boa base de teorias da primeira e segunda onda, mas deseja atuar principalmente com as teorias de terceira onda? Eu penso que nós vamos precisar conseguir superar as caixinhas mesmo. Eu falei sobre isso, né, Paulo, na segunda-feira. Ontem isso apareceu. O Hoffman apresentou uma proposta bastante interessante, baseada na PBT. Penso que nós precisamos nos deparar com um conhecimento mais aprofundado, por exemplo, em Beck, por exemplo, em Ellis, que de fato acabam construindo um lastro, uma base, mesmo que depois tu vai escolher intervenções voltadas, né, mais, ou ter pacientes que se identificarão mais, porque, na verdade, Paulo, o que eu vislumbro para o futuro, já que a gente está com permissão para fazer futurologia, né? O que eu vislumbro para o futuro é que a gente possa fazer uma formação base bem sólida em análise do comportamento, nas intervenções, por exemplo, beckenianas, Ellis, o próprio Mahoney, porque aí eu acabo tendo uma base bastante sólida,
tanto nas teorias que têm mais foco no comportamento, tanto nas teorias que têm mais foco na cognição, tanto nas teorias que têm mais foco na emoção, e depois disso, que a gente possa se permitir voar de acordo com as necessidades dos nossos pacientes. Então, isso está muito, na verdade, tem um movimento. Como exatamente isso vai acontecer, nem a minha habilidade de fazer futurologia não consegue dizer isso por enquanto. Mas se eu pensar, por exemplo, no que Eysenck já dizia no final dos anos 80, início dos anos 90, que é processos de terapias modulares, e que se vocês olharem para a proposta do Reis do Hoffman, né, em terapia baseada em processos, ela vai exatamente nessa direção, ou seja, existe um escopo de evidências que a gente precisa estar atento, mas eu não posso olhar para elas como única e exclusivamente técnicas, porque eu tenho que entender qual é o mecanismo de ação e principalmente como isso se move dentro da conceitualização de caso de cada caso. Então, por exemplo, eu tenho um paciente cujas demandas estão mais, nesse momento, focadas em comportamentos específicos, eu vou ter determinados tipos de ferramentas, entendendo a conceitualização desse paciente. Eu tenho um paciente mais focado, com mais dificuldades ou com mais distorções, eu vou ter outro tipo de olhar, talvez em momentos distintos. E aí, voltando para a pergunta do Paulo em termos de formação, isso significa dizer que a gente vai ter a oportunidade de estudar sempre. A gente pode olhar isso de uma perspectiva de, meu Deus, vou ter que estudar sempre, isso não tem fim. Ou a gente pode olhar isso da perspectiva de, que coisa mais linda, monotonia jamais. A gente sempre vai ter oportunidade de aprender novas habilidades e de desenvolver novas estratégias. Então, pensando em formação, acho que a nossa formação precisa ser sólida nas teorias de base, para depois a gente poder também, sim, com certeza, buscar as teorias que são mais novas e que têm evidências para muitas demandas. Muito boas perguntas, gente. Deixa eu dar mais uma olhadinha no chat, que vocês sabem que eu adoro um chat, né? Adoro, muito bom. O que vocês estão achando aí, gente? Vão colocando as opiniões de vocês, as questões. Estou vendo que o chat está bombando, temos muita coisa aí acontecendo no chat, né? Muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Desculpa, me perdi nas perguntas. Achei. Milena pergunta, quando acabar essa pandemia ou no futuro, há a possibilidade de visitar o laboratório LAPIC? Milena, minha querida, você é extremamente bem-vinda para nos visitar. Sim, eu não sei se vocês sabem, mas o LAPIC ele oferece alguns eventos pequenos durante o ano, que são eventos em geral de 4 dias, uma semana, né? As nossas semanas Eu no LAPIC, né? Que são oportunidades das pessoas conhecerem mais sobre o nosso trabalho e de estarem próximo da equipe, que, como vocês estão vendo, é uma equipe fantástica, é uma equipe que só gratidão, gratidão, gratidão para esse povo maravilhoso. E ter mais contato com as nossas pesquisas, com as nossas conhecer que tipos de intervenções nós fazemos. Nós não temos um espaço, não sei, Milena, se é isso que tu está me perguntando, nós não temos um espaço assim, tipo, um prédio que eu vou visitar, né? Na verdade, nós temos algumas salas, né, onde a gente se reúne, onde a gente fica, onde a gente trabalha, e os atendimentos, na sua grande maioria, acontecem na estrutura do CPA, que é o órgão, né, a clínica, o serviço escola
do departamento de psicologia. E para as atividades de atendimento, daí não, daí a gente não tem, não recebe visitantes, obviamente, né, para as atividades de atendimento. Mas existe aí essa possibilidade da gente se ver in real life, presencial, a partir desses eventos, tá, Milena? E eles acontecem aí, são 3 ou 4 eventos que acontecem ao longo do ano. Esse ano, nós só tivemos um evento em fevereiro, tá? Que é a Semana Intensiva. A gente sempre abre o nosso ano com recebendo visitantes, pessoas para conhecerem o nosso trabalho. Muito bem, deixa eu dar mais uma olhada aqui nas perguntas de vocês. Ileana, querida, ¿qué opinas de la necesidad de una formación completa antes de usar técnicas muy buenas en sí, pero que muchas veces están aplicadas fuera del contexto? Ileana, perfecta, excelente, excelente pregunta. Me parece que es un problema tenermos ahí una aplicación de técnicas descontextualizadas. La idea no es esta. Las intervenciones basadas en proceso, basadas en proceso, o las intervenciones modulares, como lo diría Isaac, no son aplicaciones de técnicas isoladas. Por esto que mi invitación en la pregunta de Paulo fue que de verdad tenemos que conocer, construir una base de conocimiento de las teorías que están en la base de las terapias cognitivas y conductuales, y después entonces involucrarnos en comprender a partir de la conceptualización cómo cada técnica va a ayudar en este caso en específico. No sé si está claro, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, que de verdad no es la idea de que vamos a utilizar las técnicas como herramientas y lo haremos así como que de una forma descontextualizada, ¿no? Entonces la idea es que de verdad lo hagamos muy conscientes y con una conceptualización de caso basada en la teoría principal que nosotros elegimos de comprensión de este ser humano. ¿Perfecto? Muy bien. Gracias por tu pregunta, Eliana, querida. Vamos ver, temos mais uma pergunta aqui. Ana Mary, de Pernambuco, pergunta: o que fazer quando o paciente tem baixa adesão à terapia? Nesse caso, nem responde quando contactado, tanto com o terapeuta quanto com amigos e familiares. Ignora a comunicação. Ana Mary, na verdade, esse é um grande desafio. Eu imagino que isso deva ser bastante difícil de manejar. Algumas coisas importantes, talvez, que a gente precise pensar, antes de tudo, né? Até que ponto essa pessoa está disposta a envolver-se num processo psicoterápico. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouco. A professora Karen, acho que vai falar sobre isso no simpósio dela de sábado, mas cada vez mais a literatura tem mostrado que talvez nós estejamos tomando pessoas em psicoterapia que de verdade precisariam de uma intervenção de preparação para a mudança. E não necessariamente de psicoterapia, porque talvez eles não estejam preparados para a mudança. Então, a psicoterapia seria como uma intervenção que não é a mais adequada para essa pessoa. Isso é uma hipótese, está bem? Desculpa, Ana Mary, que eu estou levantando. Será que esse paciente está preparado para a mudança que a terapia, que é o objetivo da terapia, que a terapia, de uma certa forma, vai demandar dele? Porque se ele não estiver, talvez o que seria bem importante seria propor para essa pessoa
antes de uma psicoterapia, uma intervenção de preparação para a mudança, baseada, por exemplo, poderia ser baseado, por exemplo, no modelo transteórico de mudança, por exemplo, né, usando estratégias de entrevista motivacional. Existe também dados mostrando que muitas vezes uma terapia pontual de resolução de problemas pode ajudar os pacientes a aderirem mais a tratamento. Então, veja que existem opções, mas a gente precisa, primeiro de tudo, saber exatamente o que pode ser a base dessa falta de adesão, certo? Então, esse poderia ser um outro ponto interessante de tentar interagir, de tentar ajudar esse paciente. Uma das coisas mais difíceis, talvez, da gente enfrentar nessa tua pergunta desafiadora é lidar com os nossos pensamentos automáticos, é lidar com a nossa contratransferência, porque muitas vezes nós nos sentimos impossibilitados, né, de ajudar, incompreendidos até, impotentes frente a essa falta de resposta do paciente. Mas a gente precisa entender que talvez nós estejamos falando de um momento que esse paciente está passando, que o que a gente está oferecendo talvez não seja o mais adequado para ele nesse momento. Não porque é culpa nossa, não porque nós somos más pessoas, ou porque a gente isso, ou porque a gente aquilo, mas também não porque ele é uma má pessoa, não porque ele de alguma forma, merece críticas. Então, esse também é um outro ponto que seria bacana de investigar, certo? Selma Barros. Carmen, sua fala no Outside the Box mexeu profundamente comigo e acredito que direcionou minha carreira. Você podia falar sobre literatura que possa me orientar nesse sentido? Com certeza, Selma. Então, bom, primeiro de tudo, eu tinha sugerido, né, leituras mais voltadas para questões de protagonismo e o fato da gente ter um ouvido e se preparar para as questões culturais, para as questões das minorias, para as questões de que muitas pessoas têm sido silenciadas, né, e que também é nosso papel ajudar as pessoas a terem a sua voz ouvida, né? Existem ainda em terapia cognitivo-comportamental, a gente tem poucas publicações. Nós estamos nos envolvendo bastante nisso, como eu comentei, né? Estamos terminando uma revisão sobre questões relacionadas a gênero, por exemplo. Existe um grupo no Instagram chamado TCC para Minorias, que eu super sugiro, Selma, que tu dê uma olhada, porque tem um trabalho bonito, um trabalho já na prática, que tu pode ir atrás. Está me faltando agora outras sugestões de leitura, além daquelas que eu dei na segunda-feira. A gente está com esse paper, com esse capítulo, que vai sair num livro de psicologia clínica. Eu não sei exatamente quando ele vai sair, mas eu prometo que a gente vai fazer bastante divulgação. Nós estamos nos direcionando bastante a trabalhar e a publicar mais sobre esse tema, tá? Uma pessoa que publica muitas coisas muito legais sobre protagonismo com adolescentes é a professora Margarida Gaspar de Matos, de Portugal. Nós tivemos a oportunidade de publicar um paper com ela também sobre a questão mesmo de como a gente pode trabalhar no caso do público adolescente, no sentido de desenvolver mais protagonismo e, inclusive, focado em teorias de terceira onda, né, como as pessoas chamam. Esse paper foi publicado na Acta de Psicopatologia. Eu vou pedir ajuda aí para os monitores, se alguém puder pegar o link do meu Lattes e colocar essas sugestões de leitura aí para o pessoal no chat, eu agradeço, porque eu não consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Mas, Selma, acho que aí tu já tem algumas coisas que podem ajudar
no sentido de tu te apropriar mais. E óbvio, é fundamental que tu faça leituras adicionais na área da psicologia social. Então, por exemplo, procurar leituras adicionais. A Arendt fala muito, né? Lembra da Arendt? A-R-E-N-D. Fala muito sobre o quanto, né, a responsabilidade social da psicologia. Existe materiais sobre a responsabilidade social da psicologia no site do Conselho Federal de Psicologia também. Ou seja, existe muita coisa, tá, Selma? O problema mesmo é eu conseguir lembrar de todas essas citações, né? Para compartilhar contigo agora. Mas eu acho que por aí tu já consegue ter várias ideias e a gente está trabalhando e está tentando produzir mais e mais conhecimento. Além disso, eu te convido também a conhecer o nosso projeto, né, do TCC para a comunidade, que a gente tem aí no Instagram. Tu pode mandar um direct lá e a gente pode também te mandar mais sugestões de leitura. Tenho certeza que as meninas, a Alessandra e a Mari, vão adorar compartilhar textos contigo, né? Links de artigos que possam te ajudar a construir uma base mais sólida, que discute justamente isso, esse nosso papel social. Tá bom, querida? Excelente, muito legal essa tua pergunta. Ô, Miriam, abraço, beijo para todo mundo. Gente linda, gente querida, gente que só dá alegria pra gente nessa vida. Coisa linda. Obrigada de coração, viu, gente, por todo esse carinho de vocês, por toda essa dedicação, por estar aqui online o dia inteiro, acompanhando essas maluquices que a gente inventa de fazer evento das 9 da manhã às 8 e tanto da noite, né? Obrigada de coração, viu, gente? Vamos lá que temos mais perguntas, né? Muito bom. E tô vendo que o chat está bombando, que bom que a equipe está aí me ajudando a achar as perguntas, porque é tanta, o chat está aí com tanta pergunta que eu acabo me perdendo um pouco. Vamos lá. William, doutora Carmen, poderia falar sobre as áreas e temas da psicologia que as TCCs ainda não exploram? Haha! E necessitam de pesquisas para ter mais evidências. Meu Deus, William, tem tanta coisa lá fora. Eu tenho até medo, né, de fazer uma lista e esquecer de alguma coisa, porque é muita coisa que a gente pode fazer. Eu vejo que nós ainda somos muito tímidos em sair da caixa. Mesmo quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para as instituições, para as organizações, para a comunidade, para as ONGs, para o sistema de saúde, para o sistema de assistência social, para o sistema, né, tu está citando aí a questão da socioeducação, e aí eu poderia aludir, além da socioeducação, toda essa parte ainda, né, da área da psicologia jurídica, tem um trabalho gigante, né, jurídica, forense, tem um trabalho gigante para ser feito, são muitas. As pessoas que trabalham comigo, elas sabem que eu, ao longo do dia, tenho tantas ideias, né, que às vezes isso é um pouco até oprimente, William. Então, tu me fazer essa pergunta, nossa, me vem assim, tipo, em todos os lugares, nós temos ainda muito que trabalhar. Na nossa realidade brasileira, latino-americana, nós precisamos conseguir romper a barreira das 4 paredes do consultório. Não para abandonar o consultório, como eu comentei, né? Mas para a gente poder estar nos mais diversos aparelhos de saúde, aparelhos sociais, nas próprias decisões políticas. A gente acaba ficando cada um muito no seu quadradinho, e aí algumas decisões acabam acontecendo e elas não, e isso não é um problema só da TCC, acho que isso é um problema que acaba acontecendo com nossa classe, né, com a psicologia como um todo. A gente acaba não tendo
aí uma interação, né, muito profícua com os aparelhos, com os gestores, as pessoas que, de fato, tomam decisões em termos de como é que deve ser, né, as intervenções. Então, quando tu cita a socioeducação, eu acho que é uma área super importante, mas a gente pode pensar assim, a socioeducação é tipo um emblema em termos de falta, a nossa falta de presença lá, né? No fundo, eu vejo que casamentos bastante profícuos têm sido feitos, por exemplo, entre TCC e neuropsicologia, TCC e, sim, psicologia do trabalho, mas lembra que daí não é TCC, né? Porque não é terapia cognitivo-comportamental, é que a nossa área já parte do nome, né? Já tem um nome de terapia. Então, seria mais ACC, né? Abordagem cognitivo-comportamental. Ou seja, talvez a gente tenha que começar, inclusive, a mudar a nossa cabeça nesse sentido, no sentido de entender que nós estamos falando de visões de ser humano que podem estar em qualquer contexto. Então, eu penso que, mesmo que a gente já tenha alcançado, por exemplo, os terapeutas de criança e adolescentes, eles já faz um tempinho que eles estão muito antenados sobre a importância de, por exemplo, ir para a escola não só para entrevistar os professores e para ter mais informações sobre o que está acontecendo com a criança, mas nós ainda precisamos fazer mais, ou seja, nós precisamos devolver coisas para a escola, nós precisamos devolver coisas para a comunidade. E aí, no fim das contas, né, gente, a comunidade aí é um mundo, né? É o mundo. Por exemplo, quanto de conhecimentos de TCC, então só uma provocação, quanto de conhecimentos de TCC estão indo parar lá na zona rural, nas comunidades indígenas, nas comunidades em geral? As pessoas estão tendo acesso a esses conhecimentos? Então, a realidade social aí, então, é tipo um mundo, né, William? Obrigada por essa pergunta. Rose, sua lindona! Ô, gente, que delícia! Bia, querida, parabéns pelo evento. Sei que teremos uma sessão hoje sobre supervisão clínica, mas gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre o tema com esse olhar cuidadoso que tem. Saudade. Então, a gente tem realmente que pensar sobre a questão da supervisão. Eu acho que isso é muito legal. Nós estamos acordando para várias coisas, né? Que precisam de atenção, várias coisas que precisam mesmo que a gente olhe mais de perto. E a formação, né, do terapeuta está entre essas coisas. A supervisão é um desses pilares, mas não único. E aí eu achei tão fantástica a fala, né, do James hoje. Aliás, gente, deixa eu dizer para vocês, eu e muita gente lá do laboratório realizamos um sonho hoje de oferecer para mais gente esse conhecimento lindo que já é produzido pelo James e os seus colaboradores há vários anos. Então, o quanto a gente precisa investir, a gente fala tanto das evidências, mas a gente está investindo nas evidências para supervisão. Obviamente que eu não vou dar spoiler no simpósio de supervisão, que vai ser lindo, gente, já digo para vocês se preparem, vai ser de chorar de lindo, chorar de alegria. O quanto a gente precisa investir em supervisão baseada em evidências, em um processo que esteja além de alguém que vai ser a pessoa que vai me dizer o que eu devo fazer, e sim que eu possa passar pelo processo de supervisão também como uma perspectiva de transformação como terapeuta, a própria questão da intervenção, da autointervenção, da reflexão, da aplicação das técnicas na gente mesmo, ou do nosso próprio processo de psicoterapia. Eu achei que a resposta, né, do James a uma das perguntas, e agora não vou lembrar quem fez a pergunta da autoterapia, né, mas foi uma pergunta muito boa, porque a autoterapia
No caso da TCC, né, ela funciona sim, mas em geral ela funciona quando nós já estamos mais estáveis, quando nós já estamos mais ok, quando nós estamos menos disfuncionais, né, gente? A proposta do Beck para autoterapia é como um processo dentro do meu processo individual de terapia. Então, a depender de quanto eu tenho aspectos disfuncionais, eu tenho aspectos que não foram trabalhados em nenhum momento da minha vida, talvez a autoterapia seja para um segundo momento e eu tenha que, de fato, me submeter à intervenção psicoterápica individual. E agora, gente, uma das coisas que eu queria dizer, né? Eu sei, né? Como pesquisadora, a gente sabe de várias coisas, né? E como pesquisadora, como supervisora, muitas vezes nós dizemos assim, mas eu não tenho com quem perguntar, com quem falar sobre isso, né? Eu não tenho com quem fazer terapia, porque eu moro numa cidade pequena. Se eu fizer terapia, eu vou fazer com alguém que vem na minha casa tomar café. E aí, agora, a pandemia sambou na nossa cara, né, gente? Terapia online é uma realidade e ela veio para ficar. Então, considerando isso, é muito importante que a gente leve isso em consideração, que a gente esteja atento a isso, porque essa não é uma argumentação mais que a gente vai poder usar, porque nós agora podemos nos tratar com terapeutas de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Em termos de perspectiva. A Débora está me dizendo que o meu tempo acabou. Eu não acredito, Débora. Mas para mim ainda falta 5 minutos. Não deu certo. Ela não aceitou a minha jogada. Gente querida, eu Gente, vocês estão me ouvindo? Para mim, eu mesma travei. Tá tudo bem? Então, eu estou travada para mim, mas para vocês não, né? Débora, eu vou passar 1 minuto do tempo, porque tem uma pergunta que eu não posso deixar de responder, considerando que eu dei o nome para a sessão, tudo que você sempre quis saber e não tinha para quem perguntar, né? Então, eu preciso falar dessa pergunta aqui do Ronaldo Rabelo, de Uberlândia, Minas. Bia, ainda sou estudante, você poderia dar dicas para terapeutas iniciantes? Eu não posso sair dessa nossa sessão especial sem dar pelo menos algumas dicas para os terapeutas iniciantes. Primeiro de tudo, Ronaldo, se joga. Se joga no prazer do conhecimento. Às vezes isso vai ser um pouco sofrido, às vezes vai dar dissonância, às vezes vai dar... não, mas esse diz isso, aquele diz aquilo, e quem está com a verdade? Vivemos em em múltiplas realidades. Gente, eu travei. Não, tá. Desculpa aí, gente. Vivemos em múltiplas realidades. Então, lembra que, provavelmente, se tu está lendo autores baseados em evidências, todos eles têm algum fundo de razão. Então, uma dica é: faça uma formação com uma base sólida, mas leia, esteja aberto para a diversidade do conhecimento. E invista em você. Você é o seu material de trabalho, tá? Então, invista em cursos, invista em leituras, invista em aprendizagem técnica, mas invista também em você. Invista no seu autocuidado, invista na sua terapia pessoal, invista na reflexão. Aplique as coisas que você sugere para as outras pessoas fazerem. Faça isso também em você. Eu sei que isso pode parecer conversa de pessoa idosa, mas lembra que eu sou uma velha senhora já, então eu já vou dar esses conselhos assim de velha senhora, tá certo? Eu preciso encerrar, senão a Débora acaba comigo. E eu vou passar, então, eu quero agradecer enormemente, dizer que foi um prazer
a gente está um pouquinho mais junto. Aproveitem o restante aí do congresso, porque ainda tem muita coisa legal vindo por aí. Um beijo enorme para vocês e tá contigo, Débora.